Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, sua resenha de todos os dias, com muita informação de Fluminense. Vamos falar hoje aqui sobre, infelizmente, a contusão do Facundo Bernal. O Bernal vai ficar um bom tempo de fora aí, uma pena, né? Uma contusão, não que contusão seja bom, né, galera? Mas assim, uma contusão em péssimo momento que aconteceu com o Facundo Bernal, faz parte, né? Já se tem aí a certeza de que ele não jogará o Mundial de Clubes, uma pena, né? Imagino o tamanho da frustração dele, né? De ficar um tempo aí sem jogar. Então já sabemos aí o tempo, né, real que ele vai ficar fora, mas de certo o Mundial ele já está fora. Vamos falar também sobre a possível conotação do Marcelo Lomba, né? Notícia surgindo aí. Fábio, a gente tinha trazido semana passada que o Fábio estava em processo de renovação e agora o resto da imprensa descobriu isso, né? Que o Fábio já está em processo de renovação. Tá rolando aí o seu Resenha Express, está começando, fica aí, galera. Isso aí, Resenha Express voltando e pedindo a vocês para que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e nos ajuda a crescer cada vez mais, beleza? Vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso papo aqui, trazendo as principais notícias do Flusão. E, cara, parece que é de verdade, né? Parece que o Fluminense tem sim interesse no Marcelo Lomba, tá aí. Hoje é reserva do Palmeiras, tá? Informação aqui trazida pelo GE, que o dia está repercutindo, trata do seguinte: o Fluminense tem interesse na contratação do goleiro Marcelo Lomba do Palmeiras, segundo o GE. O jogador de 38 anos, que foi revelado pelo Flamengo, já manifestou que deseja se transferir para o Tricolor, onde acredita que terá mais espaços. Isso mesmo. Então, segundo o GE, inclusive, o jogador já falou que quer vir para o Fluminense, né, por conta dos espaços que ele pode ter. Lembrando que o Fábio está aí mais um ano, deve fazer uma renovação por mais um ano. E vem falando que o Lomba tem contrato com o Palmeiras até dezembro e não há qualquer movimento para uma renovação. O Fluminense aguarda que o goleiro tenha um aval do Palmeiras para apresentar uma oferta. O Palmeiras não deve dificultar a saída de Lomba, apesar de considerá-lo ser importante no elenco. Enfim, galera, é uma contratação que eu não vejo sentido, tá? E eu vou falar porque eu não vejo sentido. Eu não vejo sentido porque, como ele, na própria matéria diz, o Lomba tem 38 anos. Né? Não é um goleiro que vai ter muito tempo ainda de estrada, até porque não é um goleiro no nível do Fábio, é um goleiro muito abaixo do nível do Fábio. É mais uma daquelas contratações que a gente não consegue entender e o Fluminense ainda assim vai lá e faz. E é muito difícil compreender esse tipo de contratação. Sinceramente, eu não consigo processar esse tipo de contratação, não entra nem um pouco na minha cabeça, galera. Sem brincadeira, não entra na minha cabeça. Queria a opinião de vocês aí. Comenta aí se vocês acham que essa contratação faz sentido na visão de vocês. Pô, o Lucas Arcanjo fazia, né? Fazia sentido na época, porque o Lucas Arcanjo é um goleiro jovem, promissor, altíssimo nível, então fazia sentido. Agora, o Marcelo Lomba é muita falta de criatividade. Me desculpa, cara, não consigo entender isso daí. Galera, o GE trouxe a informação que a gente já tinha trazido semana passada de que o Fábio vai renovar com o Fluminense, tá? E aí as informações trazidas pelo site, repercutidas aqui pelo Netflu, trazem um pouquinho de detalhes a mais aqui. Vem dizendo o seguinte: segundo o site, as conversas começaram nos últimos dias com o representante do atleta, mesmo completando 46 anos de idade em 2026. O paredão do tricolor das Laranjeiras não tem o desejo de se aposentar. E aí vem mais aqui, o título da matéria diz que o Fluminense não definiu tempo de renovação com o goleiro. Lembrando que o Fluminense tem feito os contratos sempre de um ano. Mas do jeito que o Fábio tá jogando, cara, esse bobeiro ainda joga mais 2 anos aí. Eu nem vejo isso como um risco, porque o salário não é tão alto e fazer um contrato de 2 anos é uma forma também de mostrar, né, a confiança no jogador. Enfim, mas essa é a situação aí do Fábio nesse momento. O Fluminense ainda definindo aí o tempo de renovação que não foi feito, mas assim, tá muito próximo de se fechar essa renovação, tá, galera? Muito difícil. Dificilmente o Fábio não vai renovar com o Fluminense. Trazendo informação ainda sobre o Bernal, a gente já tinha falado ontem sobre isso e, cara, já sabe o tempo que o Bernal vai ficar parado após a lesão detectada na coxa, né? Infelizmente, o exame encontrou um grau 2, né, de lesão no adutor da coxa esquerda. E devido a isso, o jogador ficará parado de
3 a 4 meses, isso mesmo, de 3 a 4 meses. E o que mais triste é que ontem a gente estava celebrando, né, que ele tinha feito uma grande atuação, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, e quando o cara está começando a se firmar, o pior acontece, o cara, porra, pega esse tempo aí fora. Cara, eu imagino a cabeça do atleta como é que tá. Uma pena esse tempo que o Bernal vai ficar parado, 3 a 4 meses, muito ruim, uma tristeza, enfim. Faz parte, né? Futebol é assim, acontece as coisas desse jeito, e agora é ter resiliência nesse período de recuperação do atleta, mas já está fora, certo que já está fora do Mundial de Clubes, isso mesmo. Uma pena, faz parte. Outra notícia importante, galera, a galera questionou muito a entrada do Renato Augusto e a não entrada do Ganso na partida contra o Atlético Mineiro. E assim, o Renato falou na coletiva um pouco sobre isso, disse que a ideia era o Lima entrar no meio de campo e não o Ganso e o Renato Augusto, até pela questão do campo. E uma informação que a gente teve ontem é que realmente o Ganso só não foi escalado, não teve oportunidade por conta dos riscos da grama sintética. O Renato estava muito preocupado com essa exposição dele e também do Renato Augusto. A ideia era não colocar o Renato Augusto em campo, e o Renato ele acabou entrando pelas circunstâncias do jogo também, porque o Renato cansou e pediu para sair. Muita gente não sabe, mas o Renato pediu para sair. Por isso o Renato Augusto entrou. A ideia não era colocar Renato e nem Ganso na partida. Mas, infelizmente, a ausência do Lima e a contusão do Bernal e o cansaço do Nonato fizeram com que o Renato precisasse colocar um ou outro em campo. Então, acabou que foi por esse motivo, tá, galera? Então, essa aí é a informação do motivo pelo qual o Ganso não entrou. Esse foi o Resenha Express de hoje, galera. Fique com Deus e até a próxima. Saudações tricolores. Tendo notícia, a gente aparece. Valeu.